José Roberto de Gonçalves, estou na Unirio há 43 anos e comecei na Escola de Biblioteconomia e Documentação, na época ainda FIFIEG. Ainda era seriado, na rua, funcionava na Washington Luiz 13, num casarão de 2 andares, e tinha um funcionamento muito interessante, que já na época o diretor Antônio Caetano Dias, ele achava que você tinha que ter poucas aulas e muito estágio, muito trabalho, que era no trabalho que se aprendia. Na época não era concurso, tá? Era por indicação, você tinha que ter ficha limpa no SNI, uma pessoa de segurança, né, voltada do SNI, e você, para entrar na Unirio, tinha que ter a ficha limpa no SNI, senão não entrava. Eu vim por uma indicação, porque meu pai era muito amigo do Caetano, Antônio Caetano Dias, e eu vim por indicação do diretor da Escola de Biblioteconomia, num modelo de escolas que hoje estão tentando retornar. E a resistência é muito grande. Eu gosto mais daquele modelo da década de 70, onde o ensino era mais sério e que os alunos levavam o curso mais sério. Nessa época era cobrado matrícula dos alunos, um preço não absurdo e que entrava oficialmente como renda própria da escola. Ou na época vinha uma renda própria que sustentava a escola, não com salários, com isso, mas em manutenção de equipamentos, na compra de papel, na compra de tinta. Você pagava por um histórico escolar, você pagava... Não são preços absurdos. Eu era de um tempo em que a Escola de Biblioteconomia tinha 300 alunos e uma fila imensa querendo entrar. Que a taxa de evasão chegava perto de zero, com professores realmente sérios. Os alunos chegavam e tinham aula. O horário da Escola de Biblioteconomia era um matutino e um noturno, cheio sempre. E os alunos, dificilmente, coisas muito sérias, ficavam sem aula. E nessa época, a Escola de Biblioteconomia eram muitas pessoas que faziam dentro da profissão. Elas tinham um currículo muito interessante. Todas tinham trabalhos realizados. Vocês sabiam que o Arquivo da Globo foi criado por uma professora da Escola de Biblioteconomia? Maria de Lourdes Claro de Oliveira, que começou a fazer a inserção da tecnologia que hoje, tá? Era ela e um outro professor chamado Vanderlei, Manuel Adolfo Vanderlei, que começaram a introduzir a tecnologia na biblioteconomia, na década de 70. E que, como teve um outro professor, que era pupilo do professor Vanderlei, que veio ser diretor do SEMPES, que era o Afonso Celso Mendonça de Paula. Então eles traziam essa tecnologia, e que era muito engraçado que dentro da escola existiam duas correntes muito interessantes. Essa da tecnologia e uma outra para a biblioteca tradicional. Na época já se pensava em habilitações diferentes. Quem quisesse trabalhar na biblioteca tradicional, quem queria trabalhar com ciência da informação, se bem que no início, ciência da informação era uma coisa só de SNI. Tanto que o Centro de Ciências Humanas era para ser chamado Centro de Ciências da Informação. Só que não deixaram, os militares não deixaram. Por isso que virou Centro de Ciências Humanas. Nessa época, a biblioteconomia estava muito mais avançada. Eu não gosto muito desse termo, não. Eu gosto mais do termo mais atualizada do que o curso de arquivo e de museu. Então ela tinha um mercado de trabalho muito grande, principalmente das companhias de engenharia, para recuperar a informação, que é um custo caríssimo. Então essas grandes empresas de engenharia se formavam e levavam os alunos para elas direto, por causa dessa coisa, porque a arquivologia, que seria um curso mais próximo para esse tipo de proposta, não tinha ainda a experiência
da disciplina do bibliotecário, né? Porque ele aprende a catalogar, classificar, organizar a informação. E a arquivologia já entrava para uma classificação livre. Então ele não sabia, não tinha um caminho da informação que é fundamental. E se começava a se discutir coisas que hoje ainda são muito importantes, que são os tesauros, que são os resumos, que são dificílimos. Ainda mais quando você trabalha em várias línguas. Então o bibliotecário já discutia isso na época. A própria Escola de Biblioteconomia, com a direção do Afonso, fez um grande projeto por todo o tesauro de Inmetro foi criado na Escola de Biblioteconomia, com a coordenação do Afonso Celso. O que hoje se tinha na CNEM, porque na época estava a energia nuclear, estava muito em voga, essa experiência de organização de informação começou muito lá. Tanto que várias pessoas formadas da escola foram para o exterior. Numa outra corrente, que era a corrente desenvolvida pelo IBBD da época, que tinham professores da Unirio oriundos de lá, embora de correntes diferentes, tá? Lembrei o nome da professora fantástica, Laura Maia de Figueiredo. Professora. Depois vinha a professora Zilda, dentro de um ordenamento lógico muito interessante, que eu acho que hoje falta no currículo. E tinha o dedo de uma professora muito interessante, que era a Marília Sintra Barroso, que era irmã do Barroso, reitor da UFRJ, de uma linha de esquerda, que eles eram ligados ao Oscar Niemeyer, o marido era do Oscar Niemeyer, e que ela trazia para o currículo não só a parte técnica, você sempre com uma parte, entre aspas, tá, cultural, para exercitar o aluno, não ficar aquela parte técnica bitolada. Não é isso? E é porque eu trabalhei com currículos muito interessantes. Tá? Não sei se vocês chegaram a mencionar, eu acho que tem não bibliotecários que tiveram uma interferência na biblioteconomia com a mentalidade. Professores da Unirio chamados Simone Fon Rivera e Maria da Penha Bastos Mendes. A Simone já faleceu, Maria da Penha não sei. Tá? Que voltaram com uma ideia que eu acho que é fundamental, eu não sei em que ponto, que é o técnico em biblioteconomia, formação pela escola do técnico em biblioteconomia. Quem pode falar também sobre isso é a Maria Eunice Anfino de Vilar, professora aposentada, porque ela trabalhava no MEC nessa época, justo no registro de diploma. Então eles criaram esse registro de diploma, era feito no MEC, e eles criaram uma coisa. Eu acho que falta isso numa cadeia de lógica, né? Você tem o técnico e tem o profissional. Não, ele foi fundamental não só para a escola, mas para a profissão, né? Ele é fundador do Conselho Nacional de Biblioteconomia, do Conselho Regional de Biblioteconomia. A carteira 1 é dele. A 2 é da DEA, que era professora. A 3 é da NOLCA. Eu acho que a 4 era da professora Oséia. Então, eram os professores da Escola de Biblioteconomia que criaram todo um perfil profissional. Tá? E tem uma bibliotecária que eu acho fantástica, que é chamada Gilda, me esqueci o sobrenome dela, que falava que ela é uma grande pesquisadora. Então, sobre qualquer assunto que você pesquisa, sempre tem um texto do Caetano que falou sobre aquilo. Não é uma obra, é um texto. Em qualquer coisa que você vai mexer, tem um texto dele falado sobre isso. Isso é fundamental. A inteligência dele, né? Eu sei que vocês vão falar ainda com o Luiz Carlos, que é de uma frase brilhante. Ele era um homem que sabia fazer de uma derrota uma vitória. E ele foi um dos criadores da hoje Unirio. Era registro acadêmico, na época secretaria escolar. Fui secretário de lá muito cedo. Eu já entrei na Unirio com 21 e aos 23 eu era secretário escolar. Numa época onde essa secretaria tinha, como ainda tem, de forma diferente, eletrônica hoje, embora não muito aceita ainda, um papel importante. Eu assinava diplomas, ainda de pergaminho desse tamanho enorme.
Né? O seu ainda não era nem de pergaminho ainda, era um outro papel especial. Depois veio pergaminho, depois veio papel moeda, que é hoje que se imprime. Mas ainda não se fazia registro como não FRJ. Era um casarão com embaixo duas salas de aula, almoxarifado, protocolo, almoxarifado e no final financeiro. E em cima uma sala de aula, o gabinete da direção, a secretaria, a referência e a biblioteca. Quem dava aula aqui na Escola de Biblioteconomia, eram pessoas que reconhecidamente têm obras enormes, de trabalho reconhecido. Isso mudou, não dá mais tempo, a universidade mudou, mas a universidade está muito largada disso. Se perdeu algumas discussões profissionais muito importantes. Existia muito isso. Uma história muito engraçada foi quando a Escola de Arquivologia veio para a Unirio. O curso de Biblioteconomia, na época, essencialmente meninas de classe média, média alta. E o público de arquivo totalmente diferente, de uma classe mais tentando ascensão social. Muito diferente mesmo. Isso foi sentido na época da Escola de Biblioteconomia, eu estava lá presente nessa mensagem. Isso tinha sido o sonho do Caetano, querer as escolas juntas, porque o arquivo ainda continuou dentro do Arquivo Nacional, o museu dentro do Museu Histórico Nacional, e eles queriam criar uma única universidade no mundo que teriam as três áreas, porque eles diziam documentação. A mais próxima que tinha era no México, que tinha biblioteconomia e arquivologia, mas em museu nenhuma. Então eles queriam trazer essa experiência para uma evolução, uma discussão em conjunto, uma evolução talvez mais tarde de uma profissão única com várias habilitações. Da Washington Luiz não. Comportava a escola de biblioteconomia. E aqui era um espaço maior, né? Da Washington Luiz para lá. E depois vieram para esse outro prédio que já foi uma outra evolução. Não, começou o Centro de Ciências Humanas também. Só biblioteconomia. E o professor Caetano, na época, ele já tinha a ideia, que hoje volta a ser discutida, não ou não, da venda de serviços da universidade para a sociedade. Ele tinha tido essa boa experiência do Tesauros com o Afonso e ele queria reproduzir, ele achava que o caminho da universidade é esse. Não só do curso de biblioteconomia, tá? Mas o caminho era esse, uma integração entre esses três cursos. Que eles falam sobre a mesma coisa, informação. Se está numa suporte tridimensional, num livro, num papel e tal, mas ali contém uma informação. E eles já vinham querendo discutir isso bastante. O modelo já era um outro totalmente diferente. Lá na Washington Luiz era tudo muito mais organizado. Aqui começa a ter interferências até da proximidade da reitoria, que você começa a ter a reitoria na época, foi no Voluntários da Pátria, depois veio o Centro de Letras e Artes primeiro, ali para onde hoje é a reitoria. Então começa a mudar, então tinha escola de nutrição, isso começa a mudar. Aí vem o curso de arquivologia, vem o curso de biblioteconomia. Aí começa a ter uma mudança, muitos professores foram saindo, que já era FIFIERJ. Tá? Depois é que veio a Unirio com o Guilherme Figueiredo, primeiro presidente. Trazido pelo José Maria Bezerra Paiva, que foi o segundo presidente da FIFIEG, e transformou em FIFIERJ. Isso foi uma mudança muito grande, que foi a criação dos centros, tá? E também para a projeção dos professores foi melhor, porque nessa época tinha muito professor só auxiliar de ensino. Aí o perfil do professor muda também, e se tem uma perda. A importância dele na área, só uma coisa, quer dizer,
Tinham chamados as disciplinas eletivas, tinha um professor chamado Irpe Benício, fantástico, tá? Ele era advogado, ele falou 2 horas sobre um livro que ele não leu. Fernão Capelo Gaivota. Falou numa formatura, 2 horas, foi aplaudido de pé e ele leu a aba. Então, essas pessoas, esse tipo de pessoas que não eram mestrados, doutorados e tal, esses outros professores que tinham trabalhos, eram profissionais reconhecidos na época, vindos de uma classe média alta para quem o curso era destinado. O Xavier Placê, o Wilson de Almeida Lousada, que eram bem próximos, Emanuel Adolfo Pinheiro Assman, tá, que era um padre licenciado, uma cultura fantástica. Tem mais uns outros, a Zilda Galhardo de Araújo, que trabalhava com bibliografia, essa Laura Maia de Figueiredo, também com bibliografia, Magda, eu esqueci o sobrenome dela, a Magda, que era uma pessoa fantástica, que estava na faixa, muitos professores se aposentaram da faixa, o Afonso Celso, a Iris, Maria Tereza Reis Mendes, de saudosa memória, uma pessoa fantástica, uma capacidade incrível, Eliane Serrão Alves Mei, assim, de professores, quer dizer, de épocas diferentes, tá? A Eliane já é bem posterior, a Tereza também, mas essa geração que quando eu entrei, que já davam, que tinham esse tipo de enfoque, Maria de Lourdes Claro de Oliveira, tinha uma outra também, que trabalhava com bibliografia, com reprografia, que era o nome da disciplina na época, que esqueci o nome. Aí eram Luiz Otávio, Tânia Jatobá, eram quinta-feiras muito engraçadas, né? Quinta-feira o Josué Montelo e o Raimundo Magalhães saíam da academia e vinham dar aula na escola de biblioteconomia. Só que eles chegavam com muito chá. Aí era bem divertido. Tem um outro ex-aluno que foi diretor da Biblioteca Central, foi o Hélio Machado, também já é falecido. Foi o primeiro diretor da Biblioteca Central. Junto, não sei se comentaram com vocês, com a Erotildes, que era bibliotecária aqui, também ex-aluna. Então, essa geração que tinha um conceito cultural diferente foi saindo. E com essa vivência profissional muito grande. Lembro, ela era esposa do ministro, que eu esqueci o nome, Sambaqui, que foi ministro da Educação, Júlio Sambaqui, que era ministro da Educação em 64. E a escola de biblioteconomia tinha ela era caçada, não tinha direitos, mas ela tinha um emprego aqui que salvou eles. Tá? Deixa eu ver quem mais. Então tinha alguns professores, que eu não me lembro de todos, que eram perseguidos pelo golpe, que aqui tinha um refúgio. Na escola de biblioteconomia tinha refúgio. Tinha um general muito interessante, que era o general Humberto Peregrino Serra Fagundes, tinha sido diretor do Instituto Nacional do Livro, e era professor aqui. E tinha um fato, não sei se alguns conheciam, não sei se ajudou ou atrapalhou, tinha uma professora aqui chamada Déia Santos, que o irmão dela era comandante do CENIMAR, no Rio de Janeiro, que trazia alguma defesa para isso. Isso foi um polo de resistência muito interessante que se levou, como vivia no Casarão, isso começou antes, ainda na Biblioteca Nacional, teve no Casarão, lá da Washington Luiz XIII, e depois foi se perdeu muito com a morte do Caetano, se perdeu muito. A Déia, embora muito próxima a ele, não tinha assim, os mesmos conceitos, o mesmo tipo de visão, que influenciou a toda uma geração que trabalhava. Eu brincava muito com uma professora aqui, que era professora amiga do José Montelo, que era a Tânia, que fez um doutorado sobre Clarice Lispector. E o José Montelo e o Guilherme Figueiredo não se davam, e ela se dava com os dois. E ela fez a tese de doutorado dela em cima de Clarice Lispector. Aí, a gente conversando, eu fiz uma pergunta para ela muito
Qual é o doutorado da Clarice Lispector? Tirando, não, eu só estou achando super valorizado. Se esquece um pouco um perfil profissional, dá para um perfil teórico. É diferente a aula de quem é profissional, de quem faz isso todo dia, do cara que tem um perfil teórico. Eu acho que tem que haver um equilíbrio nisso. Professor profissional e profissional professor. São coisas distintas, maneiras de agir totalmente diferentes. A Maria Teresa Reis Mendes. Ela tem várias obras publicadas. Eu conheci aluna, na época, ainda era o curso seriado, e você tirava as médias de todo, então você tinha classificação de todos os alunos. Ela foi a melhor de todos os tempos. De 3 anos, tá? Porque o curso começou com 2 anos, depois passou para 3 e agora tem 4. Aí eu já estava fora diretamente disso. Antônio Caetano Dias, indubitável, e o Luiz Otávio, que é meu amigo até hoje. Luiz Otávio é uma cabeça maravilhosa. Ele é um profissional, professor que, pelo amor de Deus, professor profissional, ele é fantástico. Ele me marcou muito, é uma amizade até hoje. Agora, essa ideia, tá, isso mexe muito com a minha cabeça desse tipo de informação, por isso que eu fico colocando. Cadê? Esses homens construíram numa época diferente, numa sociedade diferente, tá? Para cá, 6 anos na Washington Luiz, mas depois vim para o CCH. Mas já como secretário de ensino do centro, não mais secretário escolar da escola, porque depois isso foi mudando, tá? E o CCH mesmo, na gestão da Eduardo Belling, começa a promover diferenciações, tá? Sumiam as secretarias escolares de cada escola, passa a ter uma secretaria central de ensino, uma de pesquisa e pós-graduação, uma de extensão e outra de graduação já. Tá? Depois acabou tudo, hoje só tem a Secretaria de Ensino. Em alguns centros, não em todos. Não mudou não. Ela só vem mudar e a perder as características na época da morte do Caetano, quando ele se afasta pelo motivo de doença. Aí a escola começa a não ter mais o mesmo tipo, novos conceitos, novos valores, e perdeu um pouco a visão bibliotecária do assunto, tá? Aí as coisas começam a ter novas interferências, começam a mudar com a vinda, que eles já esperavam isso, a mudança, os 3 cursos juntos interagindo, começa a mudar. Aí isso começa a mudar, aí alguns professores vão se afastando por idade e tal, aí começa a perder uma característica muito. Eu acho que hoje eu não sei qual é o perfil do bibliotecário, estou afastado há muitos anos, mas perdeu a visão da época, perdeu, a própria escola foi se modificando, foi se transformando, e eu não acompanhei mais essa evolução. Normal, como tudo tem que evoluir. Eu acho maravilhoso aquele tempo e tal. Muito jovem, aprendendo muito, tendo essas experiências das quintas-feiras. Imagina um garoto de 20 e poucos anos convivendo com José Montelo, Raimundo Magalhães e outros de uma cultura maravilhosa. A gente aprendeu. Quem me ensinou hoje, por exemplo, quem me ensinou a ler e escrever foi Xavier Placet. Que me faziam para fazer atas e ele para corrigir a ata. Imagina alguém que está fazendo uma universidade e tal, está fazendo, né? Redação não é um forte já nessa época. Aí o Xavier Placet ficava corrigindo, fazia uma ata, naquela época batia na máquina com um espaço maior e ia lá rápido, buscava tudo para fazer de novo. Isso era muito gratificante para mim, a gente aprendia muito. Totalmente, a convivência com Antônio Caetano Dias era uma coisa maravilhosa. Ele era uma pessoa que te ensinava muito, ele era um professor de vida. Ele era uma pessoa que influenciava a cabeça de todo mundo. Ele tinha uma personalidade assim, de absorver as coisas e de uma liberalidade, já naquela época, bem interessante.
Ele era uma pessoa super liberal e sabia trabalhar com aquilo. Tá? Existiu nessa época, ainda FIFIER, ou FIFIER, não sei, um reitor aqui da Unirio chamado José Maria Bezerra Paiva, que foi um dos reitores que a Unirio tiveram fantásticos, mas nenhum deles com grande formação acadêmica. O Bezerra Paiva nem tinha formação acadêmica, ele era ator de segundo grau, chegou a presidente. O Guilherme Figueiredo, o primeiro reitor da Unirio, ele era historiador, mais nada. Ele era um grande escritor, mas no serviço público ele não era professor, era técnico, ele era historiador. Hoje em dia fazem, e eram pessoas que viviam muito a universidade, a escola. O Caetano era que nem relógio, às 10 horas da manhã ele chegava, às 7 horas da noite ele saía, todo dia, a não ser se tivesse uma reunião de conselho, uma coisa assim, mas às 10 horas da manhã ele botava lá por causa do turno da manhã. E só ia embora às 7 da noite por causa do turno da noite. Ele acompanhava pessoalmente isso. Isso você podia bater o relógio. Como às 5 horas da tarde tinha o que ele brincava, chamava tea time. Todo dia, às 5 horas da tarde, ele tomava um chá com torrado. E todo mundo brincava que tinha o tea time. Ele mesmo falava, tea time. 5 horas da tarde ele tomava o chá para chegar. Então, sabe, esse acompanhamento dele era muito interessante. Hoje em dia você não tem essa presença constante. E eu estou falando lá na Washington Luiz, aqui na URCA não tanto, ele passava pelo corredor dos alunos. Ele passava pelos corredores aonde eram as salas de aula. Passava para conversar com os alunos, ele sempre conversava, nunca perdeu o contato com os alunos. Helena, o nome dela é Helena. Eu não sei se ela foi, que era uma pessoa fantástica, que era nora do Barão de Tararé. Barão de Tararé. Então essas histórias. Outra professora aqui que vocês podem também trazer é a mulher do vice-governador. Ela também é bibliotecária e deu aula aqui há muito tempo. Cecília Dornetti, o nome dela. Foi professora daqui. Daqui foi. Lá ainda isso. Não, isso já aqui na URCA. A Cecília Dornetti. Só o discurso de formatura, que antigamente tinha que ir para lá e mais nada, só isso. A interferência aqui, o Caetano, sei lá fora, aqui não. Aqui não tinha isso. Muito mais livre do que hoje. E com muito mais responsabilidade, consequentemente. Aqui, essas interferências aqui não existiam. Dentro da escola de biblioteconomia e depois no centro. Ele protegia isso. Isso era uma coisa que ficava do lado de fora. Embora ele absorvesse dentro dessa, todas as correntes aqui dentro. Você tinha do extrema direita e do extrema esquerda. Convivendo, isso é uma experiência fantástica. Talvez nem os alunos na época tenham consciência disso, como eu também não tive, vim ter muito tempo depois. Muitas coisas que aconteciam na época, que a gente vai vivendo no dia a dia e não vai sentindo, como estamos falando, dessas quintas-feiras, com Raimundo Magalhães. Quando Raimundo Magalhães foi diretor da Escola de Biblioteconomia, ele era muito baixinho, vesgo, dentro de um carro oficial ele sumia, você não via ele um pouco de trás. E era ditador tremendo. Essa visão, essa parte protegida do militarismo, que aqui passou muito, ainda mais depois que veio o Guilherme Figueiredo, né? Que ele dizia que o irmão do presidente era o presidente, ele era o mais velho. E isso interferia no dia a dia da escola. E às vezes numa percepção agora, de fora a gente vê, na época você não. Convivência com alguns professores, com o professor Ibani, que tinha sido diretor do DASP, o DASP na época era uma coisa fantástica, então ele dava aula. E de documentação, ele era veterinário. Eles nem essa. Tem que ser formado. Não, depende da cultura do cara, o que o cara vai dar aula, da visão dele, já na formação dos alunos. Era o professor Emanuel Pinheiro Assema, que ele era
tipo Luiz Otávio, só que um homem de 1,90 m, um vozeirão, uma oratória maravilhosa, uma cultura tão forte que era uma das poucas culturas que o Guilherme Figueiredo abaixava a cabeça. Era uma cultura, ele era padre franciscano. Ele dormia no livro, o livro era o travesseiro dele, e dormia numa esteira no chão, porque por ser padre franciscano. E tinha uma moça que trabalhou na escola de biblioteconomia que limpava a casa dele. Foi Xavier Placet, foi seminarista. Tinha uma forte, a Igreja Católica tem uma forte influência em todo o cultural. Guardou durante muitos anos. Hoje em dia a gente pode discordar, e eu discordo bastante de certas coisas que ela faz, mas a interferência dela. Todo grande escritor, de alguma maneira, ele foi apoiado pela Igreja Católica. Pode ver isso. Você for lá estudar, o cara hoje estudou no colégio de padre, estudou com padre, teve uma coisa. Tanto que os colégios católicos são muito fortes até hoje. Não tem mais o poder que tinha, mas ainda são fortes. Não, mas o perfil do aluno foi o que eu falei. Era principalmente mulheres, tá? De classe média. Então era sempre nisso. Mulheres de classe média. Você não tinha nenhum pobre, tal, talvez rico tivesse, mas todo com uma... Até para conhecer a biblioteconomia na época era muito pouco conhecido, né? Tinha que ter alguma formação cultural dentro de casa, não é... Pouca gente conhecia a biblioteconomia. Você dizer que era bibliotecária era um negócio assim, meio enrolavam até a língua. Falar em biblioteconomia era um negócio meio... E o que é isso? Eles não sabiam o que era isso. Eu mesmo, quando eu entrei aqui, não sabia. Não tinha ainda nem ouvido falar, nem que o curso existia. E eu vim conhecer depois aqui no dia a dia. Você tinha uma escola seriada de 3 anos que passava a ser matrícula por disciplina. Ele pegou e dividiu tudo no meio. 1, 2, 3, 4. Era bibliografia geral e bibliografia especializada. Geral no primeiro ano, especializada no segundo. Bibliografia geral 1, 2, bibliografia especializada 1 e 2, na caneta. Isso era feito lá, os professores estavam muito mais preocupados em dar aula e ter conteúdo. E agora, está ter o conteúdo para os alunos, porque é isso que ela estava falando, naquela hora de aula, era hora de aula. Os alunos tinham aula. Então, essa foi uma, depois houve uma outra, mas aí teve uma participação maior, já com o pessoal de pedagogia, com a Simone Fon Rivera já influenciando. Aí houve alguma alteração, mas muito pouco. Tá? Aqui teve uma discussão muito interessante sobre lógica, esse da biblioteconomia, que durou muitos anos, da Marília Cinta com a Maria Tereza Wilton Tavares da Costa Fontoura, que cada uma tinha uma ótica diferente sobre a mesma matéria. A da Marília mais filosófica, a da Maria Tereza mais técnica. Essa discussão durou mais de 15, 20 anos. Mas os alunos tinham aula, independente do enfoque. Muitas pessoas se chocavam com esse hábito de nome e sobrenome. Eu parti, né, já nessa época, já na época do uma experiência, uma das primeiras experiências de informática da Unirio que eu comecei a ter, foi que eu queria falar com meus filhos. Meus filhos eram pequenos, hoje eu quero conversar com meus netos. Tá? Você hoje, a máquina que geria para a Unirio não tinha capacidade de celular. As pessoas não se preocupam tanto com a informação, principalmente o bibliotecário, que eu não entendo, nem o bibliotecário, nem o arquivista, que poderiam estar num lugar muito mais aparecendo socialmente se estudassem isso, porque um dos grandes problemas da informática é a informação. Tenta fazer uma pesquisa no Google. Agora põe lá a fonte corretamente para ver se não chega na hora. Tá? Se você tivesse todas as referências de forma correta, você recuperava. Agora, alguém sabe o que é referência hoje?